Olá, estamos começando mais um Tudo a Ver aqui na RTV. Você nos acompanha de segunda a sexta, das 10 às 11 da manhã e também à noite, das 7h30 às 8h30 da noite. Você nos assiste nos canais 19, 53.1, canal 20 da NET TV a cabo e também na internet rtv.net.br. Antes de mais nada, antes de começar, eu queria dizer para você que eu acredito muito em vocação. Aquelas pessoas que são vocacionadas, que a gente olha e diz assim, fulano nasceu para fazer tal coisa. Acredito também bastante em talento. Aquela pessoa tem muito talento para fazer determinada função. Acredito em dom também, sabe quando a gente olha alguém e diz assim, nossa, aquilo ali veio do céu para o fulano, ele nasceu com aquilo. Mas eu acredito mais ainda em dedicação. E às vezes a gente acha que não precisa de dedicação porque tem um dom, um talento ou uma vocação, ou acha que a gente não vai conseguir fazer tal coisa porque não precisa se esforçar tanto assim. Mas a dedicação é fundamental e essencial em tudo que a gente fizer. Então hoje eu queria convidar você a ser mais dedicado. Seja mais dedicado nos seus relacionamentos, seja mais dedicado no seu trabalho, seja mais dedicado no tempo que você passa com seu filho, seja mais dedicado nas coisas mínimas que você tenha para fazer, nem que seja na academia, que seja com uma dieta, mas seja de fato dedicado. A dedicação muda muito o nosso dia. Vamos tentar ser mais dedicados hoje? Um ótimo dia para todos nós. Hoje a gente vai falar sobre segurança, segurança no trabalho, segurança dentro de casa e para isso eu recebo aqui um técnico em segurança do trabalho. Está comigo Fabrício Marcílio. Fabrício, bem-vindo, bom dia. Obrigado, bom dia. Estamos aí. Quero agradecer pela oportunidade de você, agradecer a Juliane Dalsasso que fez essa ponte, né, e permitiu que eu estivesse aqui. Abraço para a Ju. E vamos lá, vamos falar de segurança doméstica, segurança do trabalho. Tem muito conteúdo para passar, muito dado, muita informação. Acredito que são temas que são poucos divulgados. Normalmente, quando nós ouvimos algum acidente relacionado à área doméstica, já é o final da ponta do iceberg, ou seja, é o acidente fatal. Só que a gente pode, antes de chegar lá, falar sobre vários temas que podem evitar esse tipo de acidente. Eu acho que é uma oportunidade bem bacana. Pois é, Fabrício, porque acidente, a gente já, né, esse nome já disse que a gente poderia talvez ter evitado, né? Na grande maioria, né? Hoje, a maioria dos acidentes que nós observamos, seja por dados estatísticos ou até mesmo pelos veículos de comunicação, você sempre observa que o fator humano está sempre associado, entendeu? E quando a gente fala de acidente doméstico, normalmente associamos a criança. E a criança é um ser extremamente indefeso, entendeu? Então, ele tem que estar aos olhos do ser humano. E quando a gente observa alguns acidentes, alguns bem grosseiros, sempre a gente observa que tenha lá a negligência do pai, do cuidador. E citando um exemplo aqui que eu vi semana passada, no interior de Santa Catarina, uma criança estava pilotando um trator agrícola e de 8 anos de idade. E aí perdeu o controle, bateu de frente com uma árvore, só que o problema é que não foi o veículo que se chocou, né? A lateral do veículo se chocou e ele estava bem nesse local. E ele acabou morrendo imprensado. Só que daí você começa a levantar as causas de um acidente como esse, por exemplo, a criança ela é pautada pelo comportamento dos pais, pelo comportamento dos cuidadores, né? Então, com certeza, né, ou quase certeza, que ele via o pai fazendo, ou ele era permitido a fazer aquele tipo de coisa. E aí, numa oportunidade que ele viu, o pai estava distraído, algo nesse sentido, ou até mesmo o pai tenha permitido aquela situação, acabou vitimando a criança. E eu sempre digo que choro e lamentação não nos transportam para o passado, entendeu? Então, são inúmeras consequências que acontecem rotineiramente. Eu vindo para cá agora, eu vi umas 3, entendeu? Crianças no colo do pai no carro, né? Crianças com capacete mal colocado enquanto estão na motocicleta. E isso é uma infinidade de situações como essa que combinam nos dados que a gente tem hoje. Fabrício, você hoje, né, enquanto técnico de segurança, trabalha nessa área, você estava me dizendo há 13 anos, tu acaba sendo muito neurótico, assim, todo mundo já diz, o Fabrício, porque tu falou agora, né, havia 3 situações, e eu acho que é extremamente importante que a gente aprenda, e eu sou um pouquinho mais neurótica, assim, né, mas tu nessa área, tu já é assim, não, é o neurótico, o Fabrício não faz tal coisa que ele vai ver. Então, não, é realmente assim, não apenas, vou citar um exemplo lá de casa, por exemplo, né. Quando a minha família leva meu filho para algum lugar, por exemplo, e eu pergunto, onde vocês vão? Nós vamos, sei lá, 5 quilômetros de casa. Aí eu falo, não esquece da cadeirinha e do cinto de segurança, de clipar o cinto. Poxa, mas é ali do lado, entendeu? Eu falei, não, mas o acidente não escolhe hora, não escolhe data. E esse eu acho que é um dos erros mais comuns quando o assunto é cadeirinha em carro. As pessoas associam o risco a longas distâncias, né?
e na verdade você pode ter uma colisão com o seu carro a 100 metros da sua casa. E não necessariamente uma colisão, um veículo, por exemplo, uma simples freada brusca pode gerar um efeito chicote de uma criança ter uma lesão na cervical, por exemplo. E nas empresas onde nós atuamos, lá da 2M Gestão e Treinamentos, já tem um certo receio, porque nós temos um olhar mais crítico para a segurança do trabalho. Quando você começa a incorporar no seu dia a dia, tudo que você observa no ambiente, você começa a perceber situações e que eu acho que não é nem neurose, entendeu? É que é involuntário. Qualquer profissional da área de segurança do trabalho começa a ter um olho clínico. Vou citar um exemplo para você. Quem é do telespectador hoje que chega no cinema, por exemplo, e vai verificar se a porta de emergência está trancada. Então é uma situação que eu faço, é neurose. Eu não sei se é neurose, entendeu? Mas isso tá certo, Mas né? eu acredito que eu esteja certo. Tanto é que diversas vezes que eu já fui em cinema que a porta estava trancada, entendeu? Então nós, além da experiência e de toda a legislação que está por trás da segurança do trabalho, nós temos vários fatos, né? Nós temos a Boate Kiss, que foi, acho que, um marco no que diz respeito ao acidente no Brasil, que esse acidente acabou culminando numa série de alterações da legislação, que o Brasil tem um pouco disso, né? Acontece e depois muda, né? Precisou morrer lá 240 pessoas para que isso acontecesse. Então, nós sempre estamos um passo à frente, né? O que pode acontecer nesse cinema? Não necessariamente um incêndio. Pode acontecer como aconteceu lá em Nova York essa semana, que uma motocicleta passou, por exemplo, fazendo barulho que simulava uma arma e as pessoas começaram Então, isso pode acontecer num cinema, por exemplo, como aconteceu no Colegião essa semana, há 2 semanas atrás, que uma mensagem, infelizmente, não muito correta, de um aluno que, vou entrar e vou matar todo mundo, entendeu? E acabou gerando pânico. E uma situação dessa no ambiente fechado, com uma porta de emergência trancada, pode gerar uma série de complicações. Verdade. E até porque tem aquele efeito manada, né? Às vezes a gente nem sabe por quê, mas está todo mundo correndo, né? E você tende a acompanhar as pessoas, porque você não sabe o que está acontecendo. Não sei o que é, vou sair também, né? É isso aí. E o problema numa situação como essa é que você, infelizmente, por mais que nós gostamos do ser humano, né? Mas numa situação adversa, você tende a ter o instinto de sobrevivência aflorado, entendeu? Então, se você tiver uma situação real, onde você corre o risco de perder sua vida, se tiver alguém no chão e você tiver que pisar na cabeça daquela pessoa para te poder ir pular um obstáculo, você vai fazer. Não sei se você teve a oportunidade de ver as imagens da Boate Kiss lá, mas nas portas você observava que tinha acúmulos de pessoas ali, né? Muitas das pessoas que estavam lá morreram pisoteadas. Ninguém numa situação de emergência vai parar para ajudar a pessoa, ele vai querer naquele momento sair daquela situação. Aí depois, quando ele respirar, ele até vai poder querer talvez ajudar, retornar para ajudar, que foi o que aconteceu lá naquele exemplo, né? Mas normalmente é assim que acontece. A gente tem muitos erros em casa também, né? Para quem está nos assistindo, às vezes, tá aqui fazendo almoço, fazendo a janta. Eu lembro que a minha mãe sempre cozinhava e botava o cabo da panela, né? Que ela tinha um cabo mais comprido, botava para dentro. Ela nunca deixava para fora, mesmo depois da gente grande, porque alguém podia bater. E hoje, cada vez que eu vou cozinhar lá em casa, eu viro o cabo para dentro. Por exemplo, isso é uma coisa que a gente tem que fazer? Olha, é o básico do básico da segurança doméstica, assim. Só para a gente falar de dados, que as pessoas gostam muito de dados, né? Hoje no Brasil morre em média por ano 5 mil crianças. Meu Deus. 5 mil crianças, 5.300, mais 100 mil são hospitalizadas. Então dessas 5 mil que morrem, a cada uma, 4 ficam com sequelas. E aí vem a queda de diferença de nível, queda do mesmo nível. O que é queda de diferença de nível, Fabrício? A criança vai subir numa prateleira, cai. Eu sempre digo, até nos cursos que nós ministramos, que quando você se coloca num risco como esse, você não escolhe como vai cair. Uma criança, principalmente uma criança, né? Você está lá subindo, ela cai, se for de lateral, se for de cabeça. E aí, é claro, né? Quando se aproxima da região da cabeça, que é uma parte mais sensível do corpo, né? Por mais que a nossa caixa craniana seja resistente, mas se você bater naquela região, corre o risco de um traumatismo crânioencefálico, por aí vai. Então, tem queimadura, choque elétrico, tem situações, por exemplo, além dessa que você citou, que é muito importante, tem a questão dos cabos de celulares, por exemplo, né? Hoje é muito comum de nós, eu às vezes esqueço, tento me policiar, mas esqueço, de você carregar o celular, tira o celular da tomada e deixa o cabo lá solto. Uma criança morreu puxando um cabo de celular da tomada, entendeu? Isso é um relato dos vários que tem. Com relação a essa questão do fogão, por exemplo, além dessa dica, eu daria também para o telespectador, isso eu vi acontecer na minha casa, assim, a minha mãe tem muitos netos e tal. E aí um dia eu saí do quarto e eu me deparei com o meu afilhado do lado dela, em cima de uma banqueta na frente do fogão, entendeu? Então assim, eu ouço muito dos adultos, mas eu vou cuidar para ele não cair. Não vai, porque se ele viesse desequilibrar,
Você não vai ter discernimento para poder saber se vai cuidar da frigideira que vai virar ou se vai cuidar dele que vai cair em cima da frigideira. Então, a ideia mesmo é manter a criança afastada de fogão, etc. Porque se existe o risco, existe a possibilidade de acontecer. Pois é, e aí o fogão é de virar uma água quente, algo com gordura, mas também de a criança botar a mão no forno, né? Que hoje a gente usa menos, mas ainda tem fogões com forno embutido ali que a criança tem mais alcance, né? Tem, e o detalhe é o seguinte, né? Hoje, em termos de internação, a queimadura está em segundo lugar, só perde para quedas. Então, e queimadura para criança eu acho que é um dano muito surreal, assim, porque deixa sequelas. Quando a gente fala de acidente doméstico, normalmente as pessoas associam acidente a números, né? Ela só consegue entender a realidade daqueles números quando aquele acidente se aproxima dela ou de algum familiar. Tá entendendo? Porque quando é com os outros, com as outras pessoas, parece que não é real aquilo. Agora, quando você, o vizinho caiu do telhado e morreu. Minha tia foi fritar tal coisa e acabou queimando os membros superiores. Então, esse risco existe. E diferente da criança, o adulto tem o discernimento, ele pode fazer a escolha. E na maioria das vezes acaba negligenciando. Quando eu falo ali em números de 5 mil, eu falo 5 mil crianças. Mas hoje, apesar de que os dados relacionados aos adultos são muito superficiais, mas existem muitos adultos que perdem a vida. Perdem a vida, amputação de membro, luxação, choque elétrico, queimadura e uma infinidade de acidentes que não era para acontecer justamente com o adulto, porque ele é justamente a pessoa que pode fazer a escolha entre se expor e não se expor, né? Verdade, a criança às vezes acaba não tendo medo, né? E não tem, tu falava para mim, não tem dimensão do risco, não, né? Não. Ela não tem esse discernimento, né? Veja bem, se você tem um filho em casa e você pegar lá qualquer objeto e colocar na tomada e o seu filho vê, ele vai achar aquilo natural, entendeu? Porque ele não sabe diferenciar que ali existe uma energia elétrica que caso ele venha entrar em contato, ele corre o risco de morrer, ele não tem esse discernimento. Então, sim, os acidentes que têm relação com criança, 99% faz parte do cuidador que está com aquela criança. Então, tomar alguns cuidados é importante. Criança não dá nem para piscar, a gente fala e não dá mesmo, né? Não dá. Criança, eu tenho filho de 5 anos, entendeu? Então, assim, quando ele está comigo, eu procuro sempre ter atenção ao máximo, procuro evitar de ficar fazendo qualquer trabalho, celular eu procuro ignorar, porque, como você mesmo falou, criança, num piscar de olhos, ela já está com alguma coisa na tomada, ela já está puxando alguma coisa. E aí, como eu falei, depois chorar não vai trazer de volta, entendeu? Fabrício, o que a gente adulto faz de errado no nosso dia a dia? Eu falei para ti que eu sou meio neurótica, né? Agora a gente teve um inverno muito, para mim, muito severo. E aí a gente vai ligar o aquecedor. Aí vai para o banho, leva o aquecedor. Eu acho perigoso, a gente tem que tomar alguns cuidados. O que a gente faz, por exemplo, com o aquecedor? Que eu até estava vendo notícias esses dias que teve muito caso, até passou, né, em rede nacional e tudo, muito caso de pessoas que tiveram problemas, ou porque dormiram com o aquecedor, ou porque teve algum incêndio. O que a gente faz de adulto de errado no nosso dia a dia? Então, se tratando do aquecedor, aqueles casos que aconteceram, que teve notícia em nível nacional, foi relacionado a monóxido de carbono, se não me falha a memória, né? Ao invés de ele ser expelido para o ambiente, ele acabava retornando para dentro da edificação e por não ter cheiro, as pessoas acabavam inalando e morrendo sem saber do que tinham morrido. Então, é pouco comum na nossa região isso. Com relação ao aquecedor, eu vejo que é muito mais o risco do choque térmico quando você sai do banheiro, por exemplo, né, do que qualquer outro risco. Só que, claro, né, uma boa manutenção elétrica. Hoje eu chamo de pedrecista, né? Tem muitos pais em casa, pais de família que acabam por querer economizar serviços de carpintaria, eletricidade e outras questões. Ele, por não querer gastar, acaba fazendo em casa e acaba assumindo os riscos, entendeu? Eu vou te citar aqui algumas questões bem comuns de acidentes relacionados a adulto. Por exemplo, nós estamos com bastante acidente de serra circular, maquita. Quem está nos ouvindo agora vai entender bem. Tem muito acidente grave ou fatal com quebra de lâmina de maquita. E na maioria das vezes é por negligência do operador. O que eles fazem, né? Esses equipamentos eles já vêm projetados com o diâmetro da lâmina, o fabricante faz diversos testes. E aí, para potencializar o trabalho, normalmente eles retiram as proteções, aumentam o diâmetro da lixadeira, por exemplo. Faz gambiarra, né? Gambiarra, né? Na engenharia nós chamamos de arranjo técnico. Não sabia que tinha outro nome para gambiarra, só conhecia como gambiarra. E aí, esses arranjos técnicos, eles acabam ocasionando quebra do disco. E aí, imagina você com um disco em alta rotação quebrando na sua mão.
Isso pega em várias regiões do corpo, entendeu? Se você buscar no Google acidentes relacionados a isso, são os mais variados e os piores que você pode imaginar. Então, o adulto que está nos assistindo, tomar muito cuidado com relação a esses equipamentos. Outra questão que eu vejo muito também, e até eu sofro um pouco, porque às vezes eu vejo muita coisa no Instagram e eu me sinto na obrigação de falar para a pessoa, entendeu? E eu fico, mas eu não quero ser invasivo. Ah, mas eu vou pecar pelo excesso, pelo menos para ficar tranquilo, né? Hoje tem muita gambiarra com arranjo técnico, com cabos elétricos, né? Tem pessoas que, para economizar também, acabam utilizando de cabos inapropriados para instalações elétricas fixas. E aí acaba dando sobrecarga, curto-circuito, incêndio, por aí vai. Então tem que tomar um certo cuidado, é o tipo de economia burra que eu chamo. Quando o assunto é segurança doméstica, segurança do trabalho, não dá para economizar, porque afinal, qual o valor da vida? Não tem, entendeu? Então não é R$100 que vai fazer diferença. É um dos riscos que nós mais vemos. Aqui na nossa região também tem muita queda de telhado. Tem muito pai de família que acaba subindo em telhado para fazer qualquer tipo de conserto. E aí não tem os equipamentos adequados, não tem uma capacitação adequada e acaba caindo. E como eu falei anteriormente, né, não escolhe como cai. E muitos desses que ficaram hoje acamados acabaram perdendo a vida por coisas banais, assim. E se a gente parar para conversar, todo mundo conhece alguém que teve um problema numa queda de telhado, né? Às vezes não é um familiar, um amigo direto, mas é o pai do amigo, é o tio do vizinho. A gente consegue para ver a quantidade que acontece mesmo, né? Hoje nós atendemos lá na 2M em média de 2 a 3 mil alunos por ano, assim. E aí nós temos relatos dos mais variados. E eu trabalhei durante um bom tempo numa empresa aqui da região, e tinha em média uns 600 profissionais. E um acidente que marcou muito e vai servir de exemplo para quem está nos assistindo, a Franciele, eu vou citar o nome dela porque é uma colega, ela estava na cozinha da casa dela e normalmente as pessoas, elas têm uma certa dificuldade de colocar o botijão de gás na rua, por exemplo. Eu sempre digo que se você está nos assistindo e tem um botijão na sua casa, retire o quanto antes porque é uma bomba lá dentro de casa. E eu vou explicar o porquê. Esse caso em específico, o botijão estava dentro da residência, dentro da cozinha, e aí a Franciele, para não aparecer o botijão, porque as pessoas, essa questão estética é muito, né, importante. Tá ali, mas eu não quero que os outros vejam, né? É tipo extintor em algumas empresas, entendeu? Em caso de incêndio, usa extintor, é onde ele tá lá ofuscado, né? E aí o que acontece? Ela fez todo um jogo de cozinha, sob medida, legal, lindo pra caramba, né? E colocou o botijão de gás lá embaixo. Só que quando você acondiciona o botijão de gás dentro da sua casa, principalmente dentro de uma cozinha pré-moldada, você acaba fazendo o seguinte, caso haja um vazamento numa situação como essa, você vai ter dificuldade para perceber o cheiro, porque o gás vai ficar acumulado lá dentro, e foi o que aconteceu com ela. O gás acabou se espalhando por dentro de toda a cozinha, e aí quando ela foi acender o fogão para fazer a comida dela lá, acabou explodindo e vindo toda em direção a ela. Ela teve queimaduras de 2º grau, bem severas. Então, ela até teve sorte, porque em outras situações teria perdido a vida. E é sabido que o gás não tem cheiro, né? Aquele cheiro que nós sentimos lá no mercaptano é justamente um componente químico para que nós possamos, de fato, identificar o cheiro e tomar as medidas cabíveis. E ainda tem pessoas que têm. E o problema é que, normalmente, esse tipo de negligência do adulto, veja bem, eu vou construir um recipiente fora, eu vou gastar... Alguém vai roubar o botijão, porque nós temos esse problema, infelizmente, né? Furtar o botijão. Tem que botar o botijão na rua e uma gradezinha junto, e alguns cadeados, né? E aí, por fazer esse tipo de economia, acaba expondo a família inteira a risco, né? Tivemos um caso recente, início desse ano, final do ano passado, em Tubarão, onde o pai chegou em casa, acendeu o interruptor e acabou explodindo a casa. A gente sabe que o botijão não explode, é o acúmulo de gás que é gerado que acaba explodindo. E tem casos bem surreais, assim, tipo, um senhor que identificou o cheiro de gás acendeu uma vela para verificar o que estava acontecendo. Parece surreal isso, mas tem muitas pessoas que não têm o discernimento de fazer o que fazer numa situação como essa, né? Então, assim, se a pessoa tiver um mínimo de conhecimento, ela pode simplesmente retirar o botijão sem risco nenhum e colocar para fora de casa. Mas como as pessoas associam o botijão à explosão, então elas têm medo de pegar aquilo na mão e dizer, vai explodir na minha mão, eu vou acabar morrendo. E não é bem assim, por isso que eu digo, o conhecimento ele é muito importante. Não apenas na questão de prevenção a incêndio, mas também de primeiros socorros. E às vezes a gente realmente não tem mais essas noções, né? Parece que antigamente a gente sabia mais. Eu acho que também hoje a gente tem muitas pessoas, a maioria que mora em prédios, em apartamento, já não tem mais um botijão de gás, aí vai para a praia, é uma casa, tem um botijão. Às vezes a pessoa se criou num apartamento, não sabe nem como trocar aquele botijão. São coisas que a gente tem que aprender, é um mínimo, assim, né? Aquela noção básica até de sobrevivência mesmo, né, Fabrício? De sobrevivência. E quanto menos
você souber, maior é a chance de você se expor ao risco e acontecer a fatalidade, entendeu? Eu sempre digo que toda e qualquer pessoa dentro de uma casa, ela tem que ter no mínimo uma noção de primeiros socorros, no mínimo. Porque é tão importante quanto você saber o que não fazer, o que fazer e o que não fazer também. Um dos acidentes que mais mata crianças também em casa é o engasgo. Ou por leite materno, a criança acaba regurgitando e aspirando aquele leite materno, ou por corpos estranhos, né? Moeda, qualquer outro tipo de objeto que a criança consiga ingerir. E aí, o comportamento inicial do pai ou da mãe é tentar fazer a pinça, né? E acabar tirando. E aí ela faz o efeito contrário, ela acaba empurrando mais o objeto ainda. Então, numa situação como essa, é realmente levar para o pronto-socorro e tentar reverter a situação. E não fazer o que a maioria faz, que é acabar dificultando o trabalho do médico. Ou, às vezes, a criança nem consegue chegar até o médico, né? Então, tem que tomar alguns cuidados aí. Uma ressuscitação cardiopulmonar, um choque elétrico. Tem pessoas que acabam sendo vitimadas também, porque antes de chegar numa situação de uma pessoa que está eletrocutada, tem que ter certeza se o ambiente está seguro para mim me aproximar. E as pessoas involuntariamente acabam se aproximando, e é o instinto de ajuda. O ser humano tem muito disso. Só que antes do instinto de ajuda, eu tenho que preservar a minha segurança, porque senão é mais uma vítima e vira aquele efeito cascata, né? Fabrício, isso não deveria se ensinar na escola? Então, eu vim pensando nisso. eu acho que sim, tá? Eu acho que tenho certeza que as nossas crianças, eu sempre digo, né? Treine as crianças para não punir os adultos, entendeu? Então, isso tem impacto, além de doméstico, na segurança do trabalho também. Porque se você conseguir implantar nas crianças uma consciência de segurança doméstica quando pequeno, lá na frente, principalmente para nós, empresas de segurança do trabalho, teremos menos dificuldade para inserir para as pessoas a importância da segurança do trabalho. Porque hoje você não consegue mudar uma cultura de 30 anos para uma pessoa que está lá 30 anos fazendo a coisa errada com um treinamento de 20 horas. É cultura, né? Então, se você conseguir inserir na criança, ao longo da vida adulta, da criança até adulta, você vai ter menos dificuldade dentro de uma empresa, por exemplo. Só que é o seguinte, a gente sabe dos nossos governos, entra governo e sai governo, tem seus gaps, tem os seus problemas. O que a gente não pode ficar é dependendo do governo para fazer uma coisa que depende apenas de nós, entendeu? Então, se eu não tenho do governo, eu vou ter que ver outras formas de buscar a segurança, principalmente doméstica, né? Hoje você dá treinamento para empresas? Isso, prestamos consultoria para as empresas. Consultorias, capacitações, em regime estadual, né? A 2M atende todo o estado de Santa Catarina hoje. Aparece muita pergunta, assim, ou muita história nesse teu dia a dia, Fabrício? Aparece cada coisa. Coisa que tu diz, meu Deus, nem eu mais imaginava que ia ver isso. Todo o curso nós soubemos de relatos, assim, vou citar um exemplo aqui, né? Teve um aluno que até teve um acidente de trabalho, ele perdeu a visão do olho esquerdo. Mas o problema dele é que, o Leonardo ele deve estar me ouvindo agora, que ele não perdeu a visão de imediato no acidente que ele teve. Ele teve um corpo estranho, atingiu o olho esquerdo dele durante a operação de um torno mecânico. E aí ele teve um agravamento da lesão andando de moto. O que aconteceu? Ele estava com a viseira levantada e um bicho atingiu justamente naquele olho que tinha lesionado. Aí perdeu a visão de vez. E isso é muito comum, né? Ontem eu estava no trânsito. E aí várias pessoas andam com a viseira levantada, né? E aí qualquer coisa que vir na sua direção, tu não vai ter tempo hábil para fechar a viseira ou os olhos, né? Então é outro item que as pessoas têm que se atentar a utilizar. Eu vejo da seguinte forma, a sociedade como um todo, ela tem um problema com relação à segurança de trânsito, por exemplo. As pessoas estão acostumadas a usar os equipamentos relacionados ao trânsito muito mais pela obrigatoriedade do que pela necessidade. Veja bem, certa vez eu atendi um acidente de trabalho, um acidente de trânsito bem em frente a 2M, assim. Um motociclista caiu e na frente da nossa empresa é a rodovia Jorge Lacerda. Então, à esquerda você tem acesso Também nunca acontece acidente, né? A Jorge Lacerda é uma maravilha. À esquerda você tem sentido honesto, que normalmente o trânsito para, né? Porque é a universidade, e à direita sentido forquilinha. E naquele dia em específico, o trânsito parou em sentido da forquilinha. E aí eu pensei, pô, deu algum problema, né? Aí eu peguei a bolsa de APH, uns cones e saí correndo. Cheguei lá na hora, o menino estava sem capacete, estava com suspeita de traumatismo crânioencefálico, ele estava com sangramento no canal do auditivo, sangramento na boca, no nariz, estava com fratura exposta no braço, na perna, ele estava realmente bem machucado, assim. E a primeira coisa que eu perguntei para as pessoas que estavam em torno é, alguém tirou o capacete dele? Não, Fabrício, como a gente conhece todo mundo ali, não, caiu da cabeça. Então, por que eu estou trazendo essa história? Porque a maioria dos motociclistas, salvo algumas exceções, colocam um capacete para não ser multado e não para segurança. Então, quando você coloca o capacete, aquela jugular que vai logo abaixo do queixo,
ela tem que ser colocada de modo que se você vier a cair, ele não venha cair da sua cabeça. É isso que as pessoas têm que pensar. Bom, se eu cair de motocicleta, esse capacete do jeito que ele está aqui agora, ele vai cair da minha cabeça? Se houver dúvida, dá mais uma apertada. Sempre digo, é melhor a segurança ou o conforto? Opta pela segurança. Verdade. E no caso de moto ali, a gente tem muitos profissionais que trabalham de moto também, Bastante. né? Porque tem aquele cara que usa moto para trabalhar, aquela menina que vai, às vezes, né, uma distância curta, mas a gente tem muitos profissionais mesmo que fazem entregas, que trabalham de moto todo dia, o trânsito está muito perigoso e as pessoas têm que fazer o máximo possível para evitar tudo, né? Tanto existe um risco na motocicleta que hoje os motociclistas que têm como profissão o uso da motocicleta ganham um adicional de periculosidade, que nós chamamos, né? Justamente pelo risco envolvido. Só que eu vejo que esse risco está muito mais atrelado ao comportamento do que ao próprio trânsito. Se você observar na nossa cidade, você estando no trânsito, você vê coisas surreais de motociclistas, né? Eu não vou generalizar, ó, assim como motoristas de carro negligentes, existem os dois lados da moeda, né? Mas normalmente quando você vê acidente de trânsito, seja com carro ou com moto, sempre tem uma tendência a um comportamento inseguro. Assim. Alta velocidade, falta dos equipamentos, falta de cinto de segurança, por aí vai. E você falou da viseira, às vezes a viseira está gasta, está ali já arranhada, daí a pessoa, em vez de trocar, não, ela levanta a viseira. Né? Então, aí é que está a questão da economia burra, entendeu? Porque veja bem, como uma pessoa economiza num capacete que vai guardar o cérebro dela, entendeu? Tem que tomar um certo cuidado, não que você tenha que comprar o mais caro porque é uma garantia de segurança. Mas tem capacete que é notório que ele não vai te trazer a segurança devida. Nós, inclusive, postamos no canal da 2M, não é um capacete de motocicleta, mas um capacete de segurança mesmo, mostrando a diferença entre um capacete de qualidade e um capacete Xing Ling, que nós chamamos, né? E a diferença ela é muito grande em termos de segurança. Aí é que está a questão. Eu quero ter a falsa sensação de segurança ou eu quero ter a certeza que aquele equipamento que eu estou utilizando, ele não vai garantir, mas vai diminuir as chances de sofrer um acidente. É isso que as pessoas têm que tomar cuidado. Uma observação que eu faço importante, voltando lá naquela questão do gás, muitas pessoas hoje têm cilindros de gás, além de ter ar-condicionado dentro de casa, eles não respeitam a questão da substituição dos registros e das mangueiras, que é a cada 5 anos. Tem pessoas que estão lá com 15 anos com a mesma mangueira e às vezes na rua, sol, chuva, resseca e é justamente ali que pode ocasionar um vazamento. Então você que tem mangueira, registro em casa, toma cuidado para poder fazer a substituição, no mínimo nesse período. Né? Eu sempre gosto de pegar pelo excesso, né? Antes de chegar nos 5, troca nos 4. É um custo tão irrisório pelo benefício que ele traz que não vale a pena. E outra questão importante também, que meu pai fazia muito isso, né? Talvez até o teu pai fazia também, que quando vai fazer a substituição do gás, coloca sabão, né? E aí o que acontece? Inicialmente, ele até vai cobrir algum possível vazamento enquanto ele está molhado, só que depois que ele resseca, ele vai acabar criando fissuras. Então, se tiver vazamento de fato, vai acabar vazando por essas fissuras e, consequentemente, pode gerar uma atmosfera explosiva. Então, tem que tomar cuidado com relação a isso também. Não é muito difícil trocar um bujão de gás, mas tem que ter uma noção, né? Não é difícil, mas se você colocar errado, você pode ocasionar um vazamento. Porque, veja bem, é o tipo os registros, eles não entram enjambrados. Então, se você estiver colocando e tiver dificuldade para colocar, é sinal que alguma coisa está errada. Talvez até a rosca do botijão está errada, ou talvez a rosca do teu registro não está legal. Então é importante identificar. Se tentou colocar, não deu, não tenta forçar, substitui. A gente falou aqui, né, sobre que deveria ser ensinado isso na escola, infelizmente a gente ainda está muito longe disso, mas os pais, os adultos podem ensinar as crianças as coisas em casa também, para que elas cresçam mais conscientes mesmo ali, né? A gente falou de virar o cabo da panela para dentro, tirar alguma coisa certinho da tomada. A gente tem que ensiná-las também, não só fazer e dizer assim, não mexe aí, deu, né? Não é assim que funciona, né? Como eu falei, por exemplo, eu tenho um filho, às vezes eu não quero ler, mas eu finjo que estou com o livro na mão, para ele ver que eu estou lendo, entendeu? Para ele fazer igual. Entendeu? É assim que tem que ser, não é você lá, porque aquela filosofia do passado que os nossos pais eram muito acostumados, né? Faz o que eu mando e não faz o que eu faço, não existe nos dias atuais. Hoje os filhos, se você falar isso, ele vai fazer justamente porque você falou isso. Então você tem que ir lá e falar que não tem que fazer e mostrar para ele como não tem que fazer. E é o tipo de ensinamento que ele tem que ser feito diariamente. Quando a gente fala de segurança, segurança é persistência, é insistência. Se você ir lá e falar uma vez, daqui 2 dias já vai passar despercebido. E pela consequência, vale a pena você estar insistindo, principalmente com criança. E o bacana da criança, eu vi uma cena muito surreal esse final de semana no Parque das Nações, que foge até um pouco da linha da segurança doméstica, mas eu fiquei com orgulho dos pais daquela criança, sabe? Eu estava lá correndo e uma criança encontrou uma moeda de R$1 no chão. Eu falei assim, como essa criança está sendo bem educada? Ela simplesmente perguntou para mim o seguinte, moço, essa moeda é sua?
Eu falei, não, essa moeda não é minha. E ela perguntou para várias pessoas se aquela moeda de R$1 era de alguém. E aí ninguém, não é minha, não é minha. E a outra menina do lado falou assim, ó, se você não encontrou o dono, coloca no mesmo lugar. E a criança jogou a moeda no chão e saiu. Então, assim, é uma atitude surreal, que não era para ser, porque isso é para ser premissa do ser humano, né? Sim. E na segurança também é assim. O meu filho, por exemplo, eu educo tão bem ele nesse sentido de segurança do trabalho, persisto muito com isso, que às vezes eu esqueço de fazer uma coisa e ele me pontua, como por exemplo o cinto de segurança. Às vezes na correria você sabe, pai, você não colocou o cinto. Ou pai, você não colocou o meu cinto. Às vezes acontece. E aí ele mesmo acaba nos ajudando. E a criança, de uma maneira muito natural, ela é uma disseminadora de informação. Então, como elas gostam muito de falar, ela vai dizer, meu pai ensinou a não fazer isso. E uma criança ouvindo isso de uma outra criança, a gente acaba assimilando e não fazendo também. Então, assim, é dever dos pais buscar. O conhecimento está aí, tem YouTube, o próprio site da 2M Gestão e Treinamentos, nosso canal no YouTube, tem muito conteúdo relacionado à segurança do trabalho e segurança doméstica. Então, eu convido a todo mundo a acessar. E é importante, quanto mais conhecimento tiver, melhor a chance de acontecer. Fabrício, para quem está nos assistindo, então, eu queria que tu deixasse, né, os canais ali, redes legal. sociais, para que as pessoas tenham mais acesso, então, porque a informação é muito importante, com certeza. Então, o pessoal pode acessar o nosso site, é www.2mseguranca.com.br. Temos canal no YouTube também, 2M Gestão e Treinamentos. Temos o LinkedIn, Facebook, Instagram. A 2M está cercada de todos os canais. Eu acho que a nossa premissa básica como empresa, antes do negócio, é realmente a segurança e a saúde das pessoas. Então, basta acessar lá que eu tenho certeza que tem muito conteúdo que vai contribuir para o dia a dia de vocês. Fabrício, muito obrigada. A nossa conversa foi muito boa e já te convido para voltar outras vezes. Com certeza, pode contar comigo. Se me permite, quero mandar um abraço para meu filho, está me assistindo. Pode lá de Curitiba. E agradecer mais uma vez aí pela oportunidade, agradecer a Júlia Dalsasso, uma parceira surreal assim. E ela acabou fazendo esse entrelaçamento, eu estou presente aqui hoje. Verdade, a Júlia é coach, ela falou para a gente sobre como a gente desperdiça o nosso tempo e eu vou convidá-la para voltar, que a gente tem que conversar mais a respeito. Sim. Muito obrigada, esse é o Fabrício. E a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais informação aqui no Tudo a Ver.